Copa do Mundo. Mais que um torneio, mais que um esporte, uma paixão nacional. O Brasil é conhecido como o país do futebol. Não à toa, somos os maiores campeões do torneio e a nossa torcida é uma das mais fanáticas. Mas ao longo dos anos, esse sentimento foi se perdendo. Será que deixamos de ser o país do futebol? Há algum tempo eu já não assisto a Copa do Mundo em relação à seleção brasileira com a mesma vontade. Eu diria desde 2002, mais ou menos. Até 2002, que fomos campeões, eu tinha bastante empolgação. Desde então eu não tenho. Então, pessoalmente, a partir de 2002, mas com certeza de 2014, acho que uma seleção brasileira tem que ter uma coisa íntima com o torcedor, uma questão de carisma. E eu não, pelo menos na minha geração, eu não encontro mais essa identificação, esse carisma identificação, né, por meio do carisma entre torcida e jogadores. A Copa do Mundo teve em 94, né, foi a primeira que eu vi, que eu me lembre, né, foi um puto impacto, né, Brasil campeão e tal. Eu digo até que sou mal acostumado, porque as primeiras 3 Copas que eu vi foram 3 finais, né, 94, 98 e 2002, né, teve o lance do Ronaldo, Fenômeno, que pra mim maior ídolo do futebol por causa de seleção, e depois veio jogar no Corinthians, né? Fechou aí com chave de ouro. Mas eu acompanhei pelo menos 5 Copas do Mundo, 5 Copas. Então todas essas Copas influenciaram. Influenciaram quando eu era criança, né? Na movimentação, no envolvimento de enfeitar a rua, de acompanhar os jogos e me envolver completamente com todo o evento. E nos últimos 2 anos, de forma profissional, né? Acompanhando a Copa do Mundo, cobrindo a Copa do Mundo. Então, é um evento que mexe com a minha vida desde que eu me entendo por gente. Eu olho para trás, eu não vejo uma Copa do Mundo em que eu não estava inserida ou envolvida, ou que eu não tenha uma lembrança. Você acha que depois, né, da perda, né, do 2014 da Copa, você acha que a seleção brasileira perdeu a identificação com o seu torcedor? Acho que sim, mas eu tenho muito receio de responder essa pergunta, porque pode ser que seja uma falta de identificação comigo. Hoje é grana, né, cara? O Brasil não joga aqui. Entendi. Quantos jogos o Brasil fez em São Paulo nos últimos 4 anos? No Rio, no Maracanã. Sabe, tirando o campeonato que foi aqui da Copa América, amistoso. Não tem, né? Não tem. E quando tem é um absurdo. É R$300 o ingresso mais barato. Sabe? Isso afasta. Né? O jogador não está aqui, a seleção não está aqui. Quando está, o torcedor que frequenta estádio mesmo, que vai lá torcer para o seu clube e está sempre aí frequentando os jogos, não tem a possibilidade de ir porque o ingresso é muito caro e também é direcionado a outro público. É um público que muitas vezes nem sabe o que é futebol, não sabe nem o que é um tiro de meta. Eu tive pouca experiência com seleção, eu vi um jogo do Brasil só nas Olimpíadas, que eu comprei um ingresso no escuro das oitavas de final, não sabia quem ia jogar, deu o Brasil, foi na Arena Corinthians. Eu nunca tinha visto aquilo, cara, foi horrível, assim, a torcida horrível. Pra mim, que acompanha aí estádio desde anos 90, era um desfile de moda, de bolsa cara, de roupa, sapato caro, era um outro público, nada a ver, saca, com futebol. Olha, para tratar disso, a gente tem que levar várias questões aí, diversas questões em consideração. Eu acho que o futebol aqui no Brasil, ele de um modo geral perdeu a identidade. Porque o futebol ele tem a premissa de ser um esporte que é pro povo, um esporte que une. E hoje, devido a uma série de questões, o povo já não está tão inserido. No aspecto econômico, você tem ingressos sendo cobrados de forma absurda, né? Ingressos caríssimos. Você tem os clubes cada vez mais ficando inacessível para o povão, para a galera que
para a galera que vai, que a gente tá aqui no Pacaembu, e esse estádio aqui, ele foi palco de diversos momentos emocionantes para todas as equipes aqui de São Paulo, sobretudo para Corinthians e Santos, né? E esses momentos foram marcados pela acessibilidade do povo de um modo geral. O Corinthians com a sua identidade do povo, né, com uma torcida que é formada na Zona Leste, que tem toda uma identidade. O Santos também, que tem uma massa muito forte, né, e se perdeu a característica do Pacaembu, por exemplo. Então, eu acho que isso também se reflete na seleção. Se reflete no aspecto econômico, se reflete também no aspecto de construção, embora eu goste muito do Tite, gosto muito da comissão técnica que está lá, da comissão que está lá hoje, mas eu acho que perdeu-se sim a identidade por conta desses 2 pontos que eu trouxe. Então eu não esperava, né, um desfecho tão triste, né, para o futebol brasileiro, mas ao mesmo tempo eu costumo sempre ver as coisas por dois prismas, né? Eu acho que o 7-1 ele chamou o futebol brasileiro para a realidade, né? Chamou as pessoas que estão envolvidas com o futebol brasileiro para a realidade, para entender que um projeto vencedor, ele tem que ter um trabalho consolidado por trás. Né, não nasce da noite para o dia. A própria Alemanha ela é um exemplo disso. Essa geração que foi campeã aqui no Brasil, ela foi trabalhada pelo menos 2 mundiais. Né? Aconteceu a decepção em 2002, né? A perda do título para o Brasil em 2002 mexeu muito com eles e passou-se a trabalhar para ter uma geração vencedora. Né, para 2014, o fruto veio em 2014. Então eu acho que apesar do sacode que a gente tomou, isso serviu para que os dirigentes brasileiros, as pessoas que estão envolvidas com a montagem da seleção entendessem que a gente precisava mudar a chavinha, mudar a filosofia e começar a trabalhar o futebol brasileiro de forma que pudesse render frutos mais otimistas. Depois do fracasso de 2014, a seleção foi para o Mundial de 2018 com a expectativa baixa. Junto à falta de esperança dos torcedores, o time teve um desempenho ruim e acabou caindo para a seleção da Bélgica nas quartas de final. Será que em 2022 finalmente a seleção brasileira se levantará depois de tantas quedas? Você sente que esse ano, né, falando específico nessa Copa que vai fazer ano que vem, a esperança do público mesmo para ganhar o Alisson está mais forte e possivelmente as pessoas podem torcer mais na seleção esse ano? Este ano tem algo diferente, que a Copa do Mundo ocorre depois das eleições, né? Depois das eleições. Geralmente era o contrário. E geralmente tinha uma expectativa do resultado da Copa e o resultado da eleição. Agora está ao contrário. Eu não sei o quanto pode influenciar. A gente sabe que o país está polarizado, tem várias questões, até o uso da camisa. Não sei até que ponto um bom resultado do Brasil possa apaziguar um pouco os ânimos, né? Mas acho que as pessoas se empolgam. Assim, no geral, eu não posso tomar por mim, eu não me empolgo mais por tudo que eu entendo que eu já vi, já me decepcionei, mas eu acho que os jovens, especialmente como você, se empolgam bastante. Em questão à vinda de camisas assim da seleção, quanto vai mais se aproximando da Copa, como é que fica a loja em si? Ah, sim, aí é impossível, né? Camisa da seleção, tanto para comprar e tudo que aparece, tudo que eu consigo vende muito rápido. Vocês olharam aí, não tem nada, né, de seleção. Porque agora tem a questão da eleição também, que se associou, na minha opinião, de forma errada, né, a camisa da seleção de futebol. E a Copa do Mundo também, porque todo mundo quer pôr a camiseta para curtir o churrasco, curtir uma festa, ir no boteco, é um uniforme, saca? E, então, de novo, muita gente que nem é do futebol, não acompanha. Essa já é a minha segunda Copa com loja, que é uma camisa do Brasil que provavelmente vai usar um dia só, sabe? Vai usar ali no jogo, no churrasco, numa festa, no evento de firma que tem também, né? E é mais pra isso, assim.
É uma questão de grupo ali, de pertencer ali àquele momento, estar com a camiseta. Mas claro que tem os colecionadores, tem gente que tem interesse, assim, eu digo, na grande massa, né? Então, vende de tudo mesmo. Olha, eu estou muito confiante, comparando com 2018, é um trabalho mais consolidado, em que o Tite teve mais tempo de trabalhar. Eu acho que foi uma coisa que me pegou muito em 2018, o Tite ter pego um projeto em andamento, e quando você fala de Copa do Mundo, a gente já falou da questão da Alemanha, né? Mas vale reforçar, quando você está falando de Copa do Mundo, é o maior torneio de futebol que existe, mas é um torneio de tiro curto, né? E que não te permite erros. E para você não errar, você tem que ter um trabalho consolidado por trás. Não adianta você querer fazer que as coisas aconteçam da noite pro dia. Você olha lá para 2002 foi não bagunçado, com todo respeito ao Felipão, mas existia-se muito questionamento por parte do público em relação à seleção de 2002. Então, eu acho que para esse ano, trazendo para sua pergunta, para esse ano, para a Copa de 2022, eu acho que o Tite teve mais trabalho. Eu ainda acho que a CBF pecou em alguns aspectos na preparação, né? Eu sou uma defensora de amistosos com seleções mais fortes, com seleções da Europa, com seleções que imponham mais dificuldade, mas eu acho que o Tite está mais consolidado, o Tite já tem mais, base, né? Teve mais tempo para trabalhar essa base. Apesar de tudo, ainda há esperança do povo na nova seleção brasileira, que traz a alegria para jogar e mantém vivo o sonho do Hexa. De garotos, ela vem de uma categoria de base muito bem estruturada e dando a todos a condição de estar na seleção principal, com a naturalidade, com o peso, com a responsabilidade, mas com alegria. Qual que é a sua expectativa para essa Copa do Mundo de 2022? Eu acho que o Brasil vai ser campeão dessa Copa e que não tem nenhuma seleção jogando futebol atualmente que a seleção brasileira está jogando. Talvez a Argentina seja a grande concorrente e tô empolgado para a Copa. A gente sempre fica numa expectativa positiva, né? O Brasil está há muito tempo sem ganhar, tem bons jogadores, quem sabe seja o momento de voltar com o Hexa. Olha, estou com boas expectativas, porque acho que a gente está no momento mais alegre do país agora, né? Com essa virada política. Espero que o Hexa venha sempre, né? A gente sempre torce. Lembrando que o Brasil é a única seleção que já participou de todas as Copas, né? Nunca ficou fora de nenhuma. Mas eu acho que também é um movimento importante de recuperação da nossa identidade, né? A gente voltar a vestir a camisa amarela, talvez com um pouco mais de paz, né? Recuperar aí o que esse evento Copa mobiliza, né, no nosso país, em termos de pertencimento mesmo do que é ser brasileiro, né? Eu acho que o futebol tem esse papel, veio construindo esse papel importante no século XX, e acho que a gente tem que recuperar agora nessa virada.